Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus em nós. O poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero ler um texto que fala aqui algo muito forte e diz o seguinte: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus ele está sobre nós. O reino de Deus não está nem ali nem aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Quando o reino de Deus ele é pregado, você traz os conceitos, os valores do reino. Você traz a metanoia do reino. Eu falei que nesses tempos que nós estamos vivendo, esse tempo onde a humanidade está passando por esse advento, do coronavírus, esse tempo íngreme na sociedade, Deus me deu 4 conceitos. Primeiramente, o juízo de Deus, a medida do pecado, o juízo de Deus, a metanoia e a preparação para a volta de Jesus. O juízo de Deus, por quê? Porque há uma medida de pecado. A Bíblia fala que Deus, ele confunde os nossos inimigos. Veja o que diz a palavra do Senhor em Isaías 51. E te esqueça do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Onde está o furor dos teus inimigos? Onde está o furor daqueles que te atribulava? Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que tornará em feno, em pó, em cinzas? A Bíblia fala que, eu gosto do Salmo 8, quem é um homem para que estimes, e o filho do homem para que consideres, contudo foste feito menor que os anjos. Então Deus ele coloca limites para os seus inimigos. Deus coloca limites para os seus adversários. Melhor do que isso, Deus coloca os seus adversários ocupados. E a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades e dominadores do mal. Porque o diabo, queridos, ele já está debaixo dos nossos pés. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, Mateus capítulo 28. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós temos a palavra de Deus, use a palavra, a substância da palavra. Exale a palavra, fale a palavra, profira a palavra, pregue para si mesmo. Erasmo de Roterdã: se eu não tenho para quem pregar, eu vou pregar para mim mesmo. Então, pregue a palavra, profira, dirige a palavra, exale a palavra. Deus, queridos, ele faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Você crê, pastor? Creio, sim. Eu creio que Deus faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E não é a sua capacidade, é a capacidade de Deus. Não é você que faz milagre, não. A Bíblia fala que é importante que Deus cresça e nós possamos diminuir. Eis que envergonhados, confundidos serão todos aqueles que irritarem contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-o-ão, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão a nada, e como coisa que nada é, os que guerreiam contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não sei qual a sua luta, não sei qual o gigante que você está passando.
Às vezes é um gigante de uma perseguição física, uma perseguição espiritual, uma perseguição emocional, uma perseguição na área financeira, na saúde, eu não sei. Mas eu declaro que esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Perceba, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Queridos, o reino de Deus chegou até você. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é submeter a Deus? É você estar prostrado diante de Deus. Porque quem não se prostra diante de Deus vê demônios. Quem não se prostra diante de Deus, os demônios andam se andando. Muitas pessoas estão em perigos porque não se prostra diante de Deus, se prostra diante de ídolos, se prostra diante de estátuas, se prostra diante de imagem, mas não se prostra diante de Deus. Porque naturalmente, quando você se prostra diante de Deus, você vai fazer os passos de fé. Você vai renegar, santificar ele, porque eu estarei no meio de vós. O que é santificação? É você se afastar do pecado. É você dizer não ao pecado. É você dizer sim a Deus, dizer não ao pecado. O pecado tem 3 características: separa o homem de Deus, o pecado destrói o homem e o pecado pode ser fatal. Então, você precisa entender que o poder de Deus está sobre a sua vida e que você foi ungido por Deus para fazer grandes coisas, maravilhas. Sim, a igreja é uma bênção, mas também fora da igreja, na sua rua, nos seus vilages. Jesus falou uma parábola onde o homem fez uma festa e ele convidou muitas pessoas. E as pessoas nobres esbanjaram, trataram com desdém, com descaso e indiferença aquela festa. E Jesus falou, olha, aquele homem, o dono da festa, falou, olha, sai pelas ruas, tragam as pessoas que estão oprimidas, deprimidas, os miseráveis, os mancos, os aleijados, e convide para esse grande banquete. O reino dos céus é feito das pessoas simples. Você vai abrir mão da sua razão para adorar a Deus em espírito e em verdade. Se eu expulso os demônios, os espíritos, pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Um forte abraço, seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.